Então agora a gente vai ver a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Quando conhecemos as coordenadas dos dois pontos A e B do plano, sabemos localizar esses pontos num sistema cartesiano ortogonal e assim podemos calcular a distância entre eles. É verdade. Mas e aí, quando a gente não conhece as coordenadas, a gente vai fazer o quê? Não vai fazer nada, né, cara? Tá bom, meu ponto B se encontra aqui, meu ponto A tá aqui, que lindinho. Como é que eu vou lidar com isso? Bom, eu já sei, né? Olha a cara disso, né? Uma hipotenusa de um triângulo retângulo. Então a gente tem como determinar, basicamente. Legal, legal, legal. Eu acho que não é tão difícil assim. Então o meu cateto aqui. Tá, vamos tentar fazer sem ele mostrar, né? Vamos tentar fazer sem ele mostrar, que vai ficar mais divertido do que ficar olhando pra imagem e falando: ai, que legal, ai, que bacana. Tá bom. Então o meu primeiro cateto, já como ele considerou o ponto C aqui, seria o nosso AC, né? Então a gente tem que calcular a distância, mas não é essa distância, seria essa, entre o A e o C. Para ter o primeiro cateto. O que vai ser essa distância? Vai ser o módulo. Aí aqui, meu amor. Bom, o módulo vai ser do nosso... Vai ser a abscissa, né? A coordenada do nosso A aqui no eixo X, né? A gente tá levando em consideração isso. Então, ele chamou isso de x1. Como é que a gente tava chamando isso? Era a coordenada, né? Então seria a coordenada do A em relação ao x. Então ele está chamando isso de x1. A coordenada do C vai ser o... Como é que ele chamou? Perdão. x2, tá? Bem justo, né? Então essa distância vai ser, no caso aqui, a coordenada do C menos a coordenada do A. Foi isso que a gente viu no último vídeo, né? Então, meu bem, vai ser x2 menos x1. Tá, mas peraí. Só tá faltando faltando uma pequena coisinha aqui. Deixa eu... Aqui que ele deu esse espaço. Este miserável. Bom, mas... Bom, tá. Isso é um cateto, né? Essa distância do A até o C é um cateto. Então, não tem problema ficar dentro do módulo, eu acho, né? Vamos deixar assim essa medida. Tá? A outra distância que a gente precisa ter, que aí acabaram minhas linhas, eu não consigo escrever sem elas. Que começo bacana, né? Começo lindíssimo de vídeo. Mas se preocupar com isso agora é bobagem, né? Então agora eu quero saber a distância do B até o C, né? Seria segundo cateto pra gente saber. Então neste caso, isso seria o módulo da coordenada do C menos a coordenada do B. E aqui é que tá a coisa, né, cara? Coordenada do B, ele chamou pro nosso, em relação ao Y, que é o que a gente tá considerando agora, é x2, não, em relação ao Y, garoto, y2, e a do C é y1, beleza. Então, tá bom, tá bom, tá bom, acho que é por aí. Imagino eu que seja. Tá, mas pera aí, tá mal isso aqui, né? Pra mim tá mal. Será que eu fiz certo? Distância do B até o C é o que ele está considerando. Foi o que eu fiz também. Então vai ser a coordenada do C, que seria o y1 menos o y2 do B. Tá bom, que seja, né? Vá. O importante é fazer contas aqui. Então, tá. Meu amorzinho, colabora um pouco.
Y1, aqui vai ser o Y2. E aí o que que acontece? Como isso aqui são catetos, e aí o que eu estou buscando é a distância do A até o B, né? Isso aqui vai ser... Vamos tomar o espaço aqui. De novo, coordenada do A. Depois coordenada do B. Tá. Essa distância, o problema é que ela é em diagonal, né? Esse é o problema. E aí, meu garoto? Se eu chamar isso de x simplesmente, ele chamou de distância do A até o B, pô, mas como é um triângulo retângulo, eu vou ter que elevar coisas ao quadrado e... Eu posso elevar isso aqui ao quadrado, não tem problema nenhum, né? É isso, eu posso. Então posso dizer que essa coisa ao quadrado vai ser igual a soma do quadrado dos catetos, né? E os catetos vem a ser você, que é a distância do A até o C, mais a distância aqui do B até o C. Tá, só que daí... Oh, meu bem. Oh, meu bem. Só que aqui, para elevar o módulo de um número ao quadrado... Bom... Ai, tem aquela consideração dos módulos, né? Tá, mas a gente pode considerar o seguinte aqui. Se bem que calma lá com considerações. Não, tá bom, tá bom. O que que a gente pode considerar? Que isso aqui vai ser um valor maior do que zero, tá? Essa é a nossa consideração. Porque são medidas e tudo mais, e aí isso vai ser... É uma medida de um comprimento, isso não vai ser menor que zero. Então o módulo disso vai ser basicamente o valor que eu vou obter aqui dentro de qualquer forma. Ou seja, em vez de módulo, então, eu posso considerar esses valores aí em si. Então vamos pegar aqui o outro, transformar também. Só que pra gente se entender, né? Essas distâncias aí do B até o C e essa do A até o C vai ser um valor positivo, cara. É uma medida aqui de... Realmente, é uma distância. Então, eu posso tirar de dentro do módulo. Porque é garantido que o Y1 vai ser... Só que aqui, pera lá. O Y1... Cara... Menos o Y2... Cara, isso aqui tá mal, cara. Pô, o Y1 vai ser menor do que o Y2 nesse caso aqui. Certo que vai. Então tá errado isso, não posso considerar assim. É Y2 menos Y1, tá certo? Então... É que assim, ó, ele criou um padrão, tá? Deixa eu só... Só porque a gente se entenda aqui em relação a padrões aqui, porque que eu tava escrevendo desse jeito. Quando o miserável... Deixa eu só achar uma questão que a gente fez. Quando o miserável escreve dessa forma aqui, distância do A até o C aqui, desse jeito, tu vai pegar a coordenada do C menos a coordenada do A. Foi assim que ele ensinou a gente. Ele ensinou que a distância, vamos lá, não vai ser de grandão não, do B até o C. Ô, miséria. Minha nossa, cara, só se complica a vida. A gente escreve como sendo o módulo de quem? Vai ser o Bzinho, vai ser o Czinho no caso, menos o B. Que o Czinho é a coordenada do C e o Bzinho é a coordenada do B. Então, a conta no final de tudo vai dar a mesma resposta, né? Tu fazer o B menos o C ou o C menos o B. Só que acho que no nosso caso ali,
vai ter uma diferença sim. Aí eu não poderia tirar para fora do módulo. Então, então o que, que eu vou fazer para seguir o padrão que ele começou fazendo? Em vez de eu indicar que seria a distância do B até o C, eu vou indicar que é a distância do C até o B. Só para manter o padrão que ele ensinou, tá? Esse é o... Cara, isso é negócio estúpido, cara. Pra que não segue a porcaria do padrão que ele começa, cara? Que agora sim. Aí eu troco as coisas aqui, né? Então agora eu teria a coordenada do B. Volta lá. Menos a coordenada do C. E aí a gente teria que a coordenada do C é o y1 e a do B é o y2. Então, coordenada do B a gente bota y2 aqui e do C y1. Então, nesse caso, seguindo a ordem dele faz diferença, né? O jeito como tu escreve aqui ó, as coisas, ó, a ordem como tu coloca faz diferença. Eu sei que alguém pode dizer assim, ah, mas aqui dentro é só uma forma de escrever, tá? Tu não tem uma ordem específica de como é que tu vai indicar as coisas. Se é A e B ou B e A. Não faz diferença. Mas daí e aqui? Na hora de montar a questão. Porque agora sim, como eu tenho y2 menos y1, agora eu posso tirar isso para fora do módulo e garantir que eu sei que o y2, a medida dele é maior do que a do y1, então isso não vai dar uma coisa menor do que zero. E aí eu posso escrever dessa forma aqui. Mas é a vida. Isso aqui vai dar um trabalho, não vai? Isso aqui vai dar um trabalho. Respirar fundo e seguir em frente, né? A gente começou, vamos ter que terminar, pô. Então o que que acontece? Aqui vai ser o quadrado do primeiro. x2 é o quadrado. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vai ficar x. Olha aí, cara. Essa daqui já mostra o problema da vida. E aqui teria o x1 ao quadrado. Tudo ao contrário, tudo ao avesso, só porque eu escrevi seguindo o padrão dele. Ai, que coisinha linda, hein? Só que nesse caso não, né? Do x2 menos x1. x2 é maior do que x1. Então tá certo indicar a distância do A até o C. Porque vai ficar a coordenada do C menos a coordenada do A. Então para esse de baixo tá certo. Para esse daqui, distância do B até o C, seguindo o padrão dele, tá errado. Se tu fosse escrever. Ou eu que sou estúpido. Porque vai ser... Não, tá errado, porque senão a coordenada do C é menor, aqui é y1, ela é menorzinha, o valor dela em relação ao outro é. Eu não gostei do jeito que ele montou, o jeito que ele escreveu já tá inconsistente com o resto. Mas enfim, e aqui a gente tem isso daqui que tem que elevar ao quadrado. Então vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É isso, né? O quadrado do segundo. É y1 quadrado, beleza. Certo, certo, certo. E agora? Bom, agora paciência, né? Eu tenho x2 quadrado mais x1 aqui. A gente vai ter que ver o que que ele fez para juntar essas coisas. Daqui em diante eu não tenho noção. Vamos tentar agrupar, quem sabe a gente sai em algum lugar. Tá. Esses X aqui tá muito feio, né, cara? Tá muito tosco isso aqui. Esse negócio horrível de olhar. Chega a dar medo.
Mas se bem que isso aqui não vai impactar em muita coisa, eu não sei como organizar. Vem pra cá. Isso aqui tem cara de ficar num negócio bem compacto, né? Bem bonitinho essa distância. Vai ser uma raiz quadrada de alguma coisa. Tá, vamos dar uma olhada no que ele fez aqui pra não perder meia hora à toa. Tá bom, no triângulo retângulo a gente tem que a distância de AB ao quadrado igual a distância do AC ao quadrado mais a distância do... É verdade isso aí. Sabendo pelo item 2 dessa unidade que a distância do AC é o módulo de x2 menos x1 e do BC é y1 menos y... Tá, ele escreveu dessa forma. Que também é igual a y2 menos y1. É igual, o módulo é igual. Mas escrever desse jeito aqui para tirar para fora do módulo fica bem complicado, né, cara? Ai, mas tu não sabe. É verdade, nesse caso aqui a gente está trabalhando com valores positivos, né, do y. Mas poderia que não fosse, né? Tá, pode ser que seja isso então. Mas enfim, a distância então do AB ao quadrado é x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Eu não precisava ter tirado do quadrado. Ai, ai, que coisa bonita, né? Mas olha só, rapaz. E eu fazendo coisas desnecessárias. Negócios realmente que não tinha porquê. Ninguém pediu, mas daí chega o cara correndo lá, não, deixa que eu faço. Deixa eu perder 18 minutos aqui. Ai, ai. Vamos lá. AB. A vida tá pra gastar, né? Então aqui vamos botar raiz quadrada. Cadê minha raiz? De quem? Do nosso x2 menos x1 ao quadrado. Mais o y2 menos y1. Não, eu achei que ia dar pra fazer alguma coisa, né? Ia sair uma coisa interessante dali, mas não. Saiu porcaria nenhuma. O cara bota muita expectativa em cima das coisas, né, cara? Mas é uma tristeza, né? Tá, vejamos alguns exemplos em que aplicaremos o cálculo da distância entre dois pontos para a resolução de problemas. Calcule a distância entre os pontos. O A é menos 1 e 4. E o tal do ponto B é o quê? 3 e 2. Tá. Note que tem uma galinha fazendo barulho aí junto com os pintinhos dela. Ela posa embaixo do galpão e acho que é a única maneira dela sobreviver aos lagartos e às raposas é dormindo perto dos cachorros junto com os pintinhos. Que daí aí se chega um lagarto na volta ali, não é que nem nos desenhos, né, cara? O cachorro não vai ser tão estúpido assim. E o final nunca é feliz pro lagarto nem pra raposa. Mas pelo menos pras galinhas e pros pintinhos tem essa parte, né? De que eles se salvam mesmo. Mas enfim, era só isso mesmo, então vamos calcular essa distância. Então a gente viu que a distância entre esses pontos vai ser igual a raiz quadrada, olha só, do x2 menos o x1. Bom, a gente vai considerar como... Aqui não faz diferença, né? Quem é o x2, quem é o x1. Porque vai estar elevado ao quadrado. Tá certo? É honesto considerar isso? Eu acho, né? Porque no final das contas, se a gente fosse fazer a conta toda,
Então a distância entre o AB seria, no caso, aqui o quadrado do módulo, né? Ou melhor, o quadrado da distância entre o A até o C, mais o quadrado da distância entre o C e o B, ou o B e o C. Então dentro do módulo não faz diferença quem é x1, quem é x2 lá. A distância no final vai ser a mesma, no caso. Então pra gente aqui não deveria importar. Vamos ver se isso é verdade? Então vamos escrever primeiro aqui, ó, x2 menos x1, isso ao quadrado, mais... aqui ficou feio, né, que eu não botei tudo dentro dos parênteses. Então aqui a gente vai ter y2 menos y1. Tá bom, para testar minha teoria, eu vou considerar que o meu x1 é o menos 1. Tá? Não, esse seria o padrão que eu faria. Eu vou considerar então que o menos 1 é o x2. E aí a gente vai seguir nesse baile aí. Tá? Então, menos 1 é x2, bota aqui. O nosso x1 então vai ser 3. Então aqui vai ficar 3. Aparentemente é isso. O y2 então é 4 e o y1 é 2. Tá bom, então é só fazer a conta. Menos 1 menos 3 dá menos 4, ao quadrado vai dar 16. E agora 4 menos 2 vai ser 2, ao quadrado é 4. E 16 mais 4 é 20, muito bem. Que por um acaso também vem a ser 4 vezes 5, né? Então aqui a gente vai ter 2 raiz quadrada de 5 para nossa distância. Vamos ver se é isso. Não, isso aqui já é outra questão. É exatamente 2 raiz de 5 ou raiz quadrada de 20. Então, pouco importa quem a gente vai considerar como x1 ou como x2. Pelo visto não interessa. Porque ele considerou o 3 como sendo o x2 e a gente considerou como sendo o x1. Tá bom. Tô feliz com isso, vamos seguir em frente. Aí neste caso, sabe-se que o ponto P, A e 2 é equidistantes... Tá, vamos com calma. Depois dos pontos A, 3 e 1. E o outro ponto que a gente tem é o B, que é 2 e 4. Tá. Equidistante é coisa interessante, né? Calcular a abscissa do ponto P. Bom, se ele é equidistante, então a distância do P até o A é igual à distância do P até o B, ou do A até o B. É isso. Mesma distância. Não. Que raciocínio estúpido tu tá fazendo, meu garoto. Puxa uma reta aqui. Que seja você. Tá. Vamos considerar, fazer o desenho aqui para nós pensar. Aqui tá o ponto P. Aqui tá o ponto A. Aqui tá o ponto B, né? Escrita velha miserável, cara. Escrita miserável. A gente precisa se comunicar escrevendo, né? Senão a gente não se entende direito.
Muito bem, temos o ponto B. Nossa, uma atrocidade atrás da outra. Mas se a setinha fosse do tamanho desse mouse aqui, eu ia conseguir enxergar para escrever, tá? Mas é um ponto. Enfim. Então a distância do P até eles é a mesma. O que mais que eu posso dizer? Que a distância entre o A e o B é o dobro da distância do A até o P. Ou seria isso, né? Ou a distância do P até o A, por exemplo, é a metade da distância do A até o B. Mas que eu estou considerando pontos numa mesma linha, né? Talvez se estivessem nessa situação aqui de um triângulo, por exemplo, equilátero, né? Fossem os vértices dele. A distância do P até eles é a mesma, mas a distância deles também é igual. Tá, então eu só posso dizer então que eu posso só afirmar que a distância do P até o A é igual à distância do P até o B. Então essa é a afirmação mais segura que eu posso fazer, né? Então vamos lá. Não. Tá bom, essa afirmação tá segura de ser feita. E eu vou tirar o que daqui? Essa distância, poxa, raiz quadrada, né, cara? É verdade. Bom, primeira coisa aqui dentro seria o x2 menos o x1. Eu vou dizer que o meu x2 é o A e o x1 é o 3. Então A menos 3 ao quadrado é igual a mais, quer dizer. Então a gente tem que botar entre parênteses e mais parênteses. Agora o y2. Bom, o meu y2 então vai ser 2 aqui. E o meu y1 é 1, né? Então vai ficar 2 menos 1 ao quadrado. E essa coisa toda vai ser igual a raiz quadrada do outro lado, a mesma porcaria. Vamos lá. Agora é do P até o B. Então o meu P é o x2 e o B é o x1. Então vai ficar A menos 2 mais... Aqui o que a gente vai ter? Vai ficar 2 menos 4, basicamente. Muito bem. Então é fácil, né, pô? Simples demais. Eu vou elevar ambos os lados ao quadrado, né? Que aí eu me livro dessa raiz quadrada aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, claro, nos dois lados. Não precisa nem dizer, né? O que mais que eu posso fazer? Bom, 2 menos 1 é 1, ao quadrado é 1. E depois aqui 2 menos 4 é menos 2, ao quadrado é 4. Espera aí. Tá, agora eu tenho que elevar essas coisas ao quadrado aí. E ser feliz, né? Basicamente. Então, aqui a gente vai ter o quadrado primeiro, vai ser A elevado ao quadrado, menos 6A, mais 9, mais 1 vai dar mais 10, igual. E do outro lado vai ser A elevado ao quadrado, menos 4A, mais 4, tá, mais 4, e ali eu tinha mais 4, vai dar mais 8. Certinho demais, tá. Uma equação do segundo grau, que bacana. É muito bacana quando acontece.
Então eu vou... Olha, não vai ser, cara. Que triste. Ai, que triste que eu tô. Ele colou? Colou. Porque eu vou subtrair a elevado ao quadrado em ambos os lados. Olha só quem vai embora. Nossa, eu com tanta vontade de resolver uma equação dessas. eu vou somar 4a em ambos os lados aí. Aqui então eu vou ficar com menos 2a. E esse 4a vai embora. Eu vou subtrair 10 em ambos os lados. Então aqui eu vou ficar com menos 2. E esse 10 foi-se embora também. Tá bom, então se eu dividir ambos os lados por menos 2, o nosso a vai ser igual a 1. E tá encontrado o valor. Podia ser, né, cara? E é mesmo. A igual a 1. Mas dá um trabalho, né, cara? É chato de fazer isso aqui. Nossa, e se for assim os exercícios, pá. Se for tudo desse jeito, vai ser uma bucha atrás da outra. Tô quase sentindo saudade de calcular o volume e área lá de cone, de tronco de pirâmide. Parece ser bem mais interessante. Provar que é isósceles o triângulo cujos vértices são os pontos. O A2 e menos 2, vamos lá. O ponto B, que no caso é o vértice, né? Menos 3, menos 1. É, vai ser a mesma conta, cara. Ai, ai. E 1 e 6, tá. Como é que a gente prova que é isósceles tem dois lados com a mesma medida? Cara, as distâncias, eu posso dizer o que em relação a esses pontos aí? Vamos puxar pra cá. Eles estão nessa formação, né, do triângulo ali. Um ponto estaria aqui, o outro estaria aqui assim mais ou menos, e o outro ponto aqui. Tá, mas o que eu posso dizer em relação às distâncias para a gente conseguir gerar uma equação, né? Um dos pontos, pô, vai estar a mesma distância dos outros dois, tá? Mas isso... isso não me ajuda muito, cara. Porque se eu pegar o ponto errado... Tá, mas para ser isósceles, as medidas de duas distâncias tem que ser o mesmo... Minha nossa, vamos lá. Ponto A tá aqui, dá nome para as coisas. Ó, supondo que isso aqui seja o vértice A, aqui seja o vértice B e aqui o C. A distância entre o A e o B tem que ser igual à distância entre o B e o C. A distância entre o A e o B tem que ser igual à distância entre o A e o C. E a distância entre o B e o C tem que ser diferente dessas duas aqui. Então, aparentemente, isso demonstraria, né? Mas aí... se eu escolher os lados errados, acho que não... Se a gente olhar para os pontos aqui, facilita, não tem como, né? Tá, o meu C é 1 e 6. O meu Y vai estar lá no... coordenada no Y vai ser o 6, então lá em cima. E o X é 1. Os outros pontos, o B, o meu X é menos 3. E o meu... e no A o X é 1. É 2. Poxa... Cara... tô tentando buscar uma consistência na coisa. Pô, ele tá todo desalinhado, né? Ele não estaria nesse formato bonitinho aqui. Deixa eu arrumar aqui pra nós. Só pra gente ter uma ideia do que tá falando aqui, né? Vem pra cá. Vamos botar esses pontos aqui primeiro, senão eu não vou me entender com ninguém aqui, né? Eu vou ficar meia hora falando de coisa só na minha cabeça. Ponto A, 2 e menos 2. Tá. Então vamos puxar pro X aqui, menos 1.
Não é pro x, cara, é pro y, menos 2 animal. É 2 pro x. Cara, esse pontinho me quebra, cara. Eu não enxergo essa desgraça. Tá, 2 aqui e menos 2 aqui embaixo. Então esse ponto estaria aqui assim. Aqui é o nosso ponto A. Eu imagino que não seja proibido desenhar, né? Eu acho que não. Então tá o ponto A aí. O B é menos 3 e menos 1. Então menos 3 e menos 1 ele estaria aqui. E o C é 1 e 6. 1 pro X, 6 pro Y, cara. 1, 2, 3, 4, 5. Já estamos chegando. 6 está aqui. Tá, então seria essa jossa lá em cima. Aham. Vamos pro C aqui. Meu bem. Então vamos ligar esses pontos aí para ver o que acontece. Olha, não é que parece um triângulo isósceles mesmo. Bem inclinadinho, mas parece, né? Tá bom, então com o desenho a gente já viu o que a gente tem que mostrar para começo. Primeiro, tem que mostrar que a distância entre o B e o C ela é igual à distância entre o A e o C. Tu acredita nisso? E não é tudo, né? Mas é um começo. Não é tudo, mas é um começo, cara. Que maravilha. Tá bom. Temos aí já um ponto de partida. Assumindo que a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes, que é, depois de fazer as continhas, elevar ambos os lados ao quadrado para remover as raízes. Eu já podia começar sem elas, né? Podia, mas e aí depois? E se tu esquece como usar depois? Então vamos começar com as raízes aqui. Então a distância entre o B e o C vai ser o x2 menos o x1 ao quadrado, mais o y2 menos o y1 ao quadrado. Seguindo a consistência da coisa, vamos pelo C primeiro. Então vai ser o x2 é 1 e o x1, que é o B, né? É menos 3. Então a gente vai ficar com 1 menos 3, então vai ficar 1 mais 3 que dá 4 ao quadrado mais a parte do y ao quadrado. Vou deixar um pedaço pelo menos, né? Aqui, senão a gente pula muita coisa de uma vez só. Pronto, depois vai ficar o 6 para o y2, menos 1 vai ficar então 6 mais 1 que dá 7. Isso tudo igual. E aí raiz quadrada de novo. E vamos lá. Bom, x aqui no caso é o A e o C, né? Então vamos pro C primeiro. O x2 é 1 e pro A é 2, então eu vou ficar com 1 menos 2. Então aqui vai dar menos 1 ao quadrado. Cara, isso aqui vai se arrastar. Se for tudo desse jeito, assim, as questões. Bah, vai ser chato, cara. Agora vai ser o 6 menos o menos 2. 6 mais 2 é 8. E é isso aí. Então, se a gente elevar ambos os lados ao quadrado, essa raiz vai embora. Aqui também. Aqui também.
E aí é que tá. O que vai sair dessa coisa toda? Eu espero que uma igualdade, né? 4 ao quadrado é 16. 7 ao quadrado é 49. 49 mais 16. Daria 59 mais 10, dá 65. E aqui do outro lado, menos 1 ao quadrado é 1. E 8 ao quadrado é 64. Oh, coisinha triste quando fala uma coisa e escreve outra, hein? Então, de fato, chegamos em 65 também. Tá, então a gente já mostrou uma coisa. Que a distância ali, que a gente tem pelo menos dois lados com a mesma medida para ser um triângulo isósceles. Então a gente precisa que agora a distância entre os outros dois vértices seja diferente de 65. E aí, bom, quais vértices são esses? O A e o B, né? Ô menininho! Eu botei igual aqui, mas é diferente. Ela precisa ser. Cadê o meu diferente? Eu sei que eu tenho diferente, tá aqui. Por quê? Porque se a distância entre o A e o B for igual a 65, ou seja, a distância entre o A e o C, isso aqui seria um triângulo equilátero, né? Que não é para ser o caso. Tá vendo só? O que vai dar isso aqui? Bom, raiz quadrada de coisas, né, cara? É isso que vai dar, raiz quadrada. Vamos lá. Então vai ser o nosso x2, que eu vou considerar o do B, e o x1 é o do A. Tá, o x2 é menos 3, e o x1 é 2, então vai ficar menos 3 menos 2, que dá menos 5, e é isso que a gente vai ter ao quadrado. Depois os y's. Vamos lá, cadê você? O y2 é menos 1, e o do A aqui é menos 2, então vai ficar menos 1, menos menos 2, então seria menos 1 mais 2 que dá 1, é isso aí. Lembrando que a gente está procurando mostrar que isso é diferente de 65. Muito bem, muito bom. Então, se tu me deixar copiar tudo, eu agradeço do fundo do meu coraçãozinho pequeno. Isso aqui vai ser 25. Deixa eu arrumar, meu bem. E esse outro aqui vai dar 1. Então vai ser 26 no final das contas. Esse 26 eu consigo tirar para fora? Não, porque é 2 vezes 13, então não vai sair para fora da raiz. Vai ficar assim. Então, de fato, essa distância, a raiz quadrada é 26, que né, é diferente de 65. Aí, o que o garoto tem para nós aqui? Vamos determinar o comprimento dos lados do triângulo. Comprimento do AB. Achou a raiz quadrada de 26. Comprimento do AC. Raiz quadrada de 65, tá? Beleza, como o AC, a distância entre o AC e a distância entre o BC é diferente da distância entre o AB, o triângulo dado tem dois lados congruentes, logo é isósceles. É verdade. É bem verdade. Vamos à questão 4 então, né? Exemplo 4. Tá certo minha linha de pensamento, né? A gente igualou as distâncias para ver se eram iguais. Eu elevei ambos os lados ao quadrado. Eu encontrei 65 igual a 65. Mas aí é que tá. É justo eu igualar
isso daqui que não foi elevado ao quadrado ao 65? Não, né? Isso aqui seria justo se eu deixasse dentro da raiz, no caso. Né? Considerar que eu não tirei ninguém de raiz, que eu não elevei nada ao quadrado aqui. Que eu mantive as raízes. Daí, no caso, essa coisa, ele não tem que ser diferente de 65. Tá errado afirmar isso. Ele tem que ser diferente da raiz quadrada de 65. Porque aqui eu fiz só pra ver se eram iguais. Ainda eu não precisava ter elevado ambos os lados ao quadrado. Na verdade, nem sei se eu devia ter feito isso. Pra remover a raiz quadrada, né? Pois é, né, jovens? Pois é. Ainda bem que a gente pensa um pouco nas coisas da vida. Mas enfim. Botamos a raiz aqui. E agora tá tudo certo. Ou pelo menos quase certo. Né? O cara remendando o negócio no meio, né? Usando o teorema de Pitágoras, verificar se o triângulo de vértices menos 1, A igual a menos 1, menos 3. Nossa. Um, 6 e 1. 2 e menos 5. Tá, usar o teorema de Pitágoras. Opa, aqui ficou um espaço. Ô, animalzinho pequeno, hein? Para verificar se é retângulo. Verificar se o triângulo. Eu deveria desenhar esse triângulo? É uma pergunta que eu tenho que é sincera, assim, no fundo do meu coração. Não, né? Vou ter que achar a medida dos lados, basicamente, né? A distância entre os lados e aí depois jogar lá. Eu pego os menores, os dois lados menores, porque eles supostamente seriam os catetos do triângulo, e aí eu vou elevar eles ao quadrado, e aí a gente vai ver se a medida deles seria a mesma da medida da hipotenusa, né, que seria o outro lado lá. Ou melhor, a gente procura... Enfim, vamos fazer um pedaço da coisa. A questão é, o que eu vou buscar? Se realmente é uma porcaria de um triângulo retângulo, então as distâncias entre os pontos eu espero que esteja numa situação dessas, né? Aí eu vou botar assim, um dos vértices seria o A, o outro vértice é o B, e o outro lá em cima é o C. Eu vou calcular essas distâncias do A até o B, do A até o C, do B até o C. Aí as duas menores eu vou considerar que são os catetos desse triângulo aí que a gente está querendo ver se é retângulo. Aí, se eu elevar isso ao quadrado, somar com esse outro e tirar a raiz quadrada disso, supostamente é para mim encontrar a medida da hipotenusa, né? Que seria a mesma aqui do B até o C. Então, vamos às contas, né? Vamos às contas. Olha que divertido que é fazer contas. Bom, primeira distância, do A até o B. E aí o que acontece? Bom, vai ser raiz quadrada e tudo mais. De quem? x2 menos x1 ao quadrado. Mas eu vou escolher o B aqui como sendo o cara que é o x2 e y2. Então, x2 é 6, x1 é menos 1, vai ficar 6 menos menos 1, vai dar 7. Ao quadrado, mais. E aqui tem que botar entre parênteses, senão ninguém sabe que tá tudo dentro da mesma raiz ali. Porque a gente não tá mais no Word agora, que é a facilidade de arrumar essas coisas aqui.
Era absurda, né? Conveniência muito grande. Então aqui vai ficar 1 menos menos 3, 1 mais 3 dá 4. E é isso, essa é a distância. Essa. O cara escreve um absurdo desse e fala, essa é a distância e acabou. Tá, mas o que sai daqui? Daqui sai 49. E daqui sai 16. E 49 mais 16 dá 50 mais 15, que dá 65. Basicamente, essa ou é a medida de um dos catetos ou da hipotenusa, a gente não sabe. Mas vamos seguir em frente então. Agora eu vou calcular a distância do A até o C. De novo, outra raiz quadrada. A idade chega, meu filho. Ai, barbaridade. A garganta já não aguenta mais, né, cara? Pô, já foi-se o tempo de sair de madrugada cantando bêbado, abraçado um monte de gente, né? Pior que um bando de cachorro, né, cara? Você foi esse tempo. Então o C, a gente vai ter o 2 menos o tal do A. Então 2 menos 1, 2 menos menos 1 vai dar 3. Depois pro Y, a gente vai ter, vamos lá, menos 5 mais 3 no final das contas, que vai dar menos 2. E tudo ao quadrado. Tu acredita? Então aqui 3 ao quadrado é 9. E aqui 2 ao quadrado, menos 2 no caso, vai dar 4. E aqui vai dar 13 no final de tudo. Tá, a primeira raiz quadrada é de 65. Então isso aqui tem a cara de ser a hipotenusa, né? E esse ser um dos catetos. Mas agora a gente tem a distância do... Opa, não é essa, é essa. Do B até o C. Coisinha. Aqui de novo, raiz quadrada. Vamos seguir o padrão de sempre, né? Então aqui a gente, pro nosso x2 vai ser o do C. Então vai ser 2 menos 6, que dá menos 4. Mais alguma coisa. Então pro Y também, mesmo padrão, né? Vai ser o do C, o Y2. Vai ser menos 5 menos 1, que dá menos 6. Tá bom. Tá louco de bom. Muito bem. O que a gente tem aqui? A gente tem que menos 4 ao quadrado é 16. E o menos 6 ao quadrado é 36. Então 10 com 36 dá 46. Dá 52 aqui, né? Tá bom, então essas são as medidas dos catetos. Então no caso esse aqui seria um cateto, o 13 seria outro e o 65 é a nossa hipotenusa, supostamente. Então a gente tem uma relação de igualdade, né? Vamos dizer que a nossa hipotenusa ao quadrado, pode esquecer disso, né? É igual à soma dos catetos ao quadrado. Então vai ficar o raiz quadrada de 13 ao quadrado vai dar só 13. E o 52, que é o outro que a gente acha que é, né? Ao quadrado, vai ficar só 52 aqui. Tá bom, então a nossa hipotenusa ao quadrado vai ser igual. Bom, 13 mais 52, 52 com 3 dá 55, com 10, 65. Portanto, a hipotenusa, a medida dela, é a raiz quadrada de 65, que é basicamente o que a gente achou no outro cateto lá. Na outra distância entre os vértices, né, os pontos.
Ou seja, isso garante que esse triângulo é um triângulo retângulo de fato, né? Tendo que a gente conseguiu chegar na medida da hipotenusa usando a relação usando Pitágoras, né, e conhecendo a medida de dois catetos, que foi exatamente essa distância que a gente achou. Então é isso, estamos convencidos, né? A gente se convence rápido das coisas. Olha um monte de numerozinho, cara, é muita coisa. Tá, ele chegou nas mesmas medidas que eu. Observando que o maior lado do triângulo é o segmento AB, que é o primeiro de cima aqui, né? Vamos lá, usando a relação. Ele chegou aqui, o nosso 65 é 13 mais 52, tá. Parabéns pra ele. Tá, o triângulo é retângulo de hipotenusa AB, beleza. Exercícios propostos e depois deles testes, né? Muito bem. Temos tanto tempo para se divertir, cara. Calcule em cada caso a distância entre os dois. Minha nossa, não fala uma coisa dessa pra mim. A distância entre os dois pontos dados. Poxa vida, hein? Não podia melhorar mais a vida do cara? Vamos lá. A, B e C, cara. Como é fácil pra alguém criar uma questão, né? A pessoa só tem que sentar, digitar algumas coisas e acabou. Eu vou chamar de A esse ponto e vou chamar de B o próximo. E a gente vai seguir nesse padrão para todos, tá? 1 e 3, 9 e 9. Quantas pessoas antes de mim já não responderam esta mesma questão aqui, né, cara? E eu tô falando da mesma questão mesmo. Imagina só. E quantas ainda não vão responder essa mesma coisa? Vamos lá, distância. Eu podia chamar só de distância mesmo, só um D, né? Não, mas vamos seguir o padrão da coisa. Botar aqui distância entre o A e o B. Aí a gente vai ter aqui a raiz quadrada. Senão a gente vai ficando muito relaxado, né? Essa coisa de ficar relaxado demais é ruim. Vamos lá. Bom, a gente teria então a coordenada do B menos a coordenada do A. No caso aqui o x do B menos x do A. Então vai ser 9 menos 1. Que dá 8. Mais. Agora para os y. Vai ficar 9 menos 3. Que dá 6. E ao quadrado ainda por cima. Então, copiando isso aqui, o que a gente vai ter? Bom, 8 ao quadrado é 64. 6 ao quadrado é 36. E 64 mais 36 é 100. Tu acredita nisso? Pois é. É um absurdo, mas é. Então, no final das contas, essa distância entre esses dois pontos vai ser 10. Se a gente for olhar, vai ver que realmente é 10. Ele tá chamando de D, ele nem tá botando... Se bem que eu preciso copiar o enunciado, né? Daí não adianta, então eu vou ter que botar o nome nos pontos. Então, menos 3 e 1 pro nosso A. Pro B, a gente tem 5 e menos 14. Nossa, menos 14 é um número bonito, né? No meio de tudo isso, fácil de lidar com ele. Excelente, eu diria. Um dos melhores valores que ele podia botar no meio aqui é esse, menos 14. Mas tudo bem, vamos lá. Distância... Caímos numa raiz quadrada aqui. Ai, ai, vamos lá. Bom,
de novo, né? É o B menos a coordenada do A. Então, 5 menos menos 3 vai ser 8. Vai ser 8 aqui. Mais, agora pro Y. Sempre esqueço de botar o quadrado aqui. Bom, vai ficar menos 14. Faltou a vírgula. Faltou o espaço ali, na verdade, que eu deveria ter tirado. Então, menos 14 menos 1 dá menos 15. Pelo menos não é um valor ruim de trabalhar, né? Que a gente sabe a resposta. Tá, o 8 ao quadrado 64, todo mundo sabe. O menos 15 ao quadrado 225. Agora isso daqui dá... Vamos lá. 220 com 60 dá 280. Aí vai ficar 289. Que deve ter uma raiz quadrada, né? Tudo tem uma raiz quadrada, né? Vamos descobrir. Não, peraí, tá errado. Começa por aqui. Pega a raiz. Pronto, agora sim. 17, que maravilha. Então tá aí, mais uma questão. E essa letra B é recém, né? Tem a C ainda por cima. Nunca termina, nunca termina. Mas tá aí, 17 mesmo. Tá. O ponto A vai ser menos 4 menos 2. Não, meu amor, tudo que tu podia fazer, tu já tá... Tu cometeu de erro aí. Podia fazer, tu fez. Depois 0 e 7. Tá bom. Então a distância entre o A e o B vai ser a tal da raiz. Cadê a raiz? Bom, nosso x aqui, né? x2 menos o x1. Então ficaria 0 menos menos 4 vai dar 4. Depois mais... eu não sei como é que ele escolhe fazer essas coisas, cara. Como é que ele escolhe o que ele vai selecionar aqui? Não fui eu, não cliquei pra selecionar no 2, cara. Não foi. Ó, às vezes tu... Ó, ai, que bonitinho. Que função linda, né? Dependendo do jeito que tu clica, onde tu clica, ele seleciona as coisas. Que legal, ajuda muito quem precisa. E quem não precisa dessas porcarias. E aí? Não precisa vir pra cá, é pra cá mesmo. Então aqui a gente vai ter 7 menos menos 2, vai dar 9. E dá pra seguir em frente. Então 4 ao quadrado é 16. Depois o 9 vai ser 81. Pergunta, vai ser 97 aqui, né? 81 com 10 dá 91, com 6 dá 97. Não dá pra tirar esse 97 daí, né? Por 2 eu não divido ele pra tentar dar uma melhorada na coisa. Por 3 também não dá, né? Soma 9 com 7 vai dar 16. Não é divisível por 3, não é por 2. Então deixa ele quieto aí. Que fique bem feliz. E realmente é a raiz de 97. Tá bom. Observando a figura seguinte, D. O que tu quer que eu dê, meu amor? Diga lá, que hoje eu tô disposto. As coordenadas dos pontos M e N. Tá bom. Vamos começar pelo M, né? Não. Isso, galo, vai cantando. Aproveita a vida, galo, para cantar. Então pro M vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 pro X.
e menos 1, menos 2 para o y. Então, menos 4, menos 2. E para o n, o que a gente tem? X vai ser... Galo, deixa eu concluir o que eu preciso fazer, Galo. X é 1, 2, 3, 4. Daí para o y, 1, 2, 3, 4, 5. Tá, 4 e 5 então. Isso é letra A, meu garoto. Tem mais coisas depois. A vida não acaba aqui. Tá longe de acabar por aqui. Tá, vamos ver se tá certo essa pequena... Para, programinha. Te acalma, rapaz. Menos 4, menos 2, 4 e 5. Exatamente o que a gente achou. O que tu quer para B? A distância entre esses pontos. Sim, senhor. Sim, senhor. O senhor que manda e eu que obedeço. Isso aí não é nada pra gente. Nada, nada. Pra gente, olha só, eu conversando com a tela do computador. Num vídeo que não vai ser assistido por ninguém, falando pra gente. Eu não sei, cara. Às vezes eu não sei mais de nada. Mas se não vai ser assistido por ninguém, então por que você está gravando este vídeo? Bom, eu já disse isso algumas vezes, né? Se eu precisar dar aula particular algum dia, esse aqui é um começo, né? Se acostumar a falar, se acostumar a resolver muitas questões, a tentar justificar por que eu tô escrevendo daquele jeito, por que eu vou responder aquela questão assim, quando eu não sei, tu se acostumar a dizer eu não sei fazer isso daqui, eu tenho uma leve desconfiança que deve ser feito assim. Então é para isso, é um treino, além de eu estar estudando verdadeiramente, né, para aprender isso daqui. Serve como um treino para um dia da aula particular ou da aula mesmo com o professor. Então, ajuda na Ô Galo, toda vez que eu começo a falar alguma coisa que tem alguma relevância, pelo menos que eu penso que tem alguma relevância aqui, tu atrapalha, cara. Também serve como dar um pouco mais de credibilidade, né? Eu dizer assim, eu resolvi um livro inteiro, eu fiz um monte de questões, e se tu quiser... Cala a boca, Galo, ô bicho chato, cara. E se tu quiser conferir isso, é só tu ir lá no YouTube e tu vai ver eu xingando um galo miserável a cada 2 vídeos. Mas no meio tempo entre esses xingamentos e tudo, tu vai ver eu resolvendo questões e tal. Já vai ter uma noção de mais ou menos como é que eu me comporto sozinho, mas não como é que eu vou ensinar outra pessoa. Porque... Isso, Galo, é isso, Galo, tu tá certo. Quem sou eu pra discutir contigo, rapaz? Vamos lá. O nosso N tá na frente, então o x2 vem dele, tá? Então vai ser 4 menos menos 4 vai dar 8. Agora ele faz silêncio, né? Agora ele não faz barulho, cara. Agora que ele podia cantar à vontade, não. Aí... Você é um galo, né, cara? 5 menos menos 2 é 7. Só pra te saber. Não, ele não foi lá pra cima. Agora foi culpa minha. Fui eu que apertei na beiradinha aqui na hora de tentar copiar. E aí ele subiu, mas na maior parte das vezes a culpa é desse LibreOffice aqui. Então o nosso 8 ao quadrado é 64. O 7 ao quadrado é 49. E aí é só somar isso aqui. É só somar, né? Não, é coisas... Bom, vamos lá. 60 mais 40 é 100. 4 mais 9 é 13. É isso? Parece que é. Então 113 é a nossa raiz. Dá pra dividir isso aí por 3? Não. Dá pra dividir por 2? Não. Eu vou tentar dividir por mais alguma coisa. Acho que não tenho que simplificar mais. Vamos deixar assim. Imagino eu, né? 113 mesmo. Tá bom.
Vi13. Cara, esse coisa, eu não sei o que eles usam para identificar as letras, as coisas aqui, mas para algumas coisas, beleza, ó, ele muda até a fonte, ajeita, né? Deixa bem certinho. Mas tem outras que, minha nossa, D igual a Vi13. Não serve para nada. Mas enfim, vamos à questão 3 aqui, que a gente tem muita coisa para fazer. Deixa eu só dar uma salvadinha no documento. Tá, a gente tem os pontos. Pay. Olha só que coisa bonita, olha que coisa linda quando começa a meter raiz no meio das coisas. 2 raiz de 3 e 3. Que legal. O B é 4 raiz de 3 e 1. Bom, pelo menos não vamos precisar trabalhar tanto com raiz, né? Porque isso aqui vai dar para somar e subtrair sem se incomodar, né? As coordenadas x ali. É 1. Ele quer a distância entre esses pontos? É. Sim, senhor. Nós calcula a distância entre os pontos. Não tem problema. A miséria de uma lástima, mas a gente calcula. Não tem problema nenhum. Como canta bonito o galo, cara. O galo é bonito, até ele tem a cola branca, assim, as penas da cola mais branca. Da cauda, sei lá, do rabo, que seja. E o filho dele também tem um que é filho dele, que nasceu bem parecido com ele. Mas canta no lugar errado, muito perto, né? É o único problema que ele tem. Mas enfim, aqui a gente vai fazer o 4 raiz de 3 menos o 2 raiz quadrada de 3. E vamos descobrir que a gente vai obter 2 raiz quadrada de 3. Depois mais as coordenadas do y, né? Uma menos a outra, então vai ser o 1 menos o 3, que vai dar menos 2. Isso ao quadrado. E agora? Bom, isso aqui ao quadrado, cara, vai virar 4. Então vai ficar 3 vezes 4, basicamente, que é 12. E aqui, menos 2 ao quadrado é 4, até onde a gente sabe. Então 12 mais 4 é 16. Então essa distância toda aqui vem a ser 4. Mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Vamos a 4 então. Calcule a distância do ponto M. A origem. Tudo bem, vamos lá. Menos 12, 9. E eu vou chamar o O, né? A origem que seja. O O. Que as coordenadas são 0 e 0. E aí, qual é a distância? Bom. Aí vai ser raiz quadrada, não tem pra onde fugir. Aí o x aqui a gente vai ficar com o 0 menos o menos 12. Então é 12, né? Espera aí que faltou os parênteses aqui. Se a gente não coloca, fica feio. E o outro aqui a gente vai ter o 0 menos 9. Então é só calcular. Básico, né? Conta simples de fazer. 12 ao quadrado, 144. Se eu falar que eu escrevo outro, é um negócio absurdo, cara. E menos 9 ao quadrado, 81. Tá, isso aqui tem cara de ter raiz quadrada, né? Vamos pegar essa coisa toda aqui.
Pra mim não tá forçando a minha pequena cabeça demais, né? Imagina só. 225, cara, olha só, que beleza. É lindo demais quando as coisas são fáceis de fazer. Então a raiz quadrada disso é 15, que a gente decorou por... de tanto ver, né, cara, de tanto repetir essa porcaria dessa raiz aí. E tá aí, distância 15, é fato. Questão 5. Nos livros de graduação, cara, se tinha uma coisa que me assustava, era esse tipo de enunciado aqui. Pequeno. Às vezes tu viu um enunciado bem grandão, cheio de detalhe, de coisa que tu tinha que fazer e não sei o que. E as questões não eram tão difíceis. Agora, às vezes tu olhava um enunciado que era só uma linha. Nossa! Uma desgraça de responder a questão. É um terror de tempo para chegar na resposta. Um monte de coisa que tu tem que supor, tu tem que tirar do teu rabo para colocar ali e falar, tá, então a gente vai começar assim, vamos fazer desse jeito, usando tal lei, usando tal coisa, assim. E tem que construir um monte de coisa. Ah, é muito chato. E ao mesmo tempo divertido também, né? É que depende, né? Na época que eu tava na universidade, o meu nível era muito baixo de matemática, né? Um negócio muito tosco, assim. Aí qualquer questão é um problema, né? Qualquer uma lá gasta meia hora pro cara responder e tu não entende direito e tu já pega uns pedaços que tu viu outra pessoa resolvendo, que tu tem que só copiar aquilo e tu fala, puxa, mas eu não entendi, cara, por que 2 mais 2 é 4? Cara, eu não entendi, mas eu vou ter que colocar. Vai ter que ser. E aí, realmente, hoje em dia, talvez se eu pegasse um livro de cálculo, a sensação fosse bem diferente, né? Essa aversão, assim, esses problemas não iam existir, ou pelo menos eles não iam ser tão grandes assim. Mas enfim, talvez a gente, pegue um livro de cálculo para dar uma olhada nele com a nossa matemática que a gente tem agora, tá? Ou depois de terminar esse livro, né, assim, rapidinho, só para ver, só para olhar por cima, pegar um assunto lá e tentar resolver as questões só com o que o autor mostra pra gente e tentar fazer os exemplos, né? Pra ver se a nossa matemática básica é o suficiente para começar a brincar com coisas mais avançadas, né? Mas isso é um talvez. Eu tenho vontade de fazer, mas não tenho a coragem de pegar um livro de cálculo para brincar. Mas enfim, vamos lá. Voltando para cá, né? A distância do ponto P, que é A1, vamos lá. As coordenadas estão aqui. A distância que ele falou vai ser do P até alguma coisa, né? Ao ponto A, que é 0 e 2. Não. Não faz assim. É 3, tá bom. Bom, já deu pra entender o que ele vai querer fazer, né? O que a gente acha o A, né? Calcule o número A. Beleza. Essa distância do P até o A, a gente pode montar isso como sendo a raiz quadrada, aquela coisa toda, né? Que a gente já bem conhece. Que vai ser o A menos o P. Aqui eu vou fazer o contrário. Aqui eu vou fazer isso aqui como sendo x2, y2 e esse x1, y1. Só pra eu ficar com A menos 0, que vai dar A ao quadrado. Se bem que tanto faz, né, pô? 0 menos A vai dar menos A. Mas vai ficar ao quadrado, então esse menos não vai me atrapalhar. Mas, depois pros y's, a gente tem o que aqui? Eu vou ficar com o 2 menos o 1. É verdade que vai dar 1 ao quadrado. E isso tem que ser igual a 3. Então vamos seguir fazendo, né, pô? Acabou as linhas de novo, mas é uma tristeza, é uma pobreza que não tem linha suficiente pro cara escrever.
Vamos, ó, dessa vez eu apertei só um pouquinho para descer, cara. Tá bom, aqui a gente vai ter o que? Bom, eu já copiei 2 vezes, copiei. Então, aqui a gente vai ficar com A elevado ao... Se tu me deixar selecionar, eu agradeço demais, assim, cara. Vai ficar com A ao quadrado. Exato, né? Porque aqui dentro podia ser menos 1 vezes A elevado ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado dá 1. Então vai sobrar só A ao quadrado. Ok. E aqui vai sobrar 1. Se tu me deixar escrever, eu escrevo. Bem, próxima coisa que a gente vai fazer é multiplicamos os lados por... elevamos os lados ao quadrado, né? Então aqui a gente vai ficar com 3 ao quadrado, que é 9. E agora a vida segue. Então, elevado ao quadrado vai ser 8. Então nosso A vai ser igual a 2 raiz de 2. Porque vamos lembrar que o 8 é 4 vezes 2. Então quando eu tirar a raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de 2 está aqui. Mais ou menos. É. O A sim, tá. De fato, aqui quando tira a raiz quadrada eu tenho que considerar que pode ser mais ou menos. Tudo bem. Na verdade, verdadeira da coisa... Não, tá certo. O A ele é uma das coordenadas, ele pode ser. Não tem problema nenhum, ele não é uma medida de comprimento. Aí tudo bem quando tira a raiz quadrada aqui. Que na verdade não é bem por aí, né, cara? Veja. O raciocínio é que aqui essa coisa elevado ao quadrado. Isso daqui eu posso ter o meu A sendo igual a 2 raiz quadrada de 2. Ou o A igual a menos 2 raiz quadrada de 2. Quando eu elevar isso ao quadrado vai dar 8. Então, é justamente esse o pensamento que a gente tem que ter, né? É verdade. Por isso do mais ou menos. Porque se eu não posso garantir, eu tenho que apresentar as duas possibilidades de solução. Então uma delas é você e a outra delas é quase você. Então essas duas atendem tornam a igualdade verdadeira, né? Pois bem, para 6 então, eu estou acostumado com as distâncias, né, os comprimentos ali. Aí meio que não precisa se preocupar com essa parte do menos, né? Bom, questão 6. Calcule o número real A de forma que a distância do ponto P, 2A e 3... Vamos lá. Aqui tem essa distância ao ponto Q, 1 e 0. Tá. Olha que bonitinho o Q aqui, cara. Olha a perninha dele. Bem bonitinho. Seja igual a 3 raiz de 2. Tá bom, então ele quer que a distância de P até Q tem que ser 3 raiz de 2. Legal. Que bom pra... 3 raiz de 2, meu garoto. Não seja estúpido. Tá bom, então o que é a distância aí para começo de conversa? Vai ser uma raiz quadrada de algumas coisas. E que coisas são essas? Bom, vai ser o nosso... Eu vou considerar o 2A como sendo x2, tá? Então isso aqui vai ser a parte do x2 e y2. Vou ficar com 2A menos 1. Só para me facilitar depois na hora de levar isso aqui ao quadrado. Mais. Então você aqui vai ter 3 menos 0, que vai ficar 3 simplesmente ao quadrado. E essa coisa tem que ser igual a 3 raiz de 2.
Muito bem. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser levar ambos os lados ao quadrado, né? Para me livrar dessa raiz aqui. Então aqui 3 ao quadrado dá 9. Vai ficar, então, 2 vezes 9 que dá 18. Muito bem. Mais o que? Esse 3 ao quadrado aqui é 9 também. E aí, cara, eu posso subtrair 9 em ambos os lados, né? Então aqui vai ficar 9. Já melhora um pouco a situação, eu acho. Então aqui vai ser o quadrado do primeiro, vai ficar 4a elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 9. Tá, aqui não vai ter jeito, vai ter que trabalhar com uma equação de segundo grau, então eu vou subtrair 9 em ambos os lados, que vai ficar menos 8. E aqui vai ficar 0. E dá para dividir todo mundo por 4, né? Se dá, nós vai fazer. Pergunta. Dá para chutar raízes aqui? Dá. Se o nosso A fosse menos 1, aqui ficaria 1. Aqui vai ficar... Aqui ficaria mais 1, que dá 2. Menos 2 dá 0. Então, menos 1 é uma das raízes para o nosso A. E foi isso que ele perguntou, né? Qual que seria o valor do A para que aquela igualdade fosse verdadeira. Então, menos 1 é uma das possibilidades. Então, a gente vai baixar um grau desse polinômio para não precisar usar a Bhaskara aqui. Então, bota a raiz ali, copia os coeficientes. Agora, baixa o primeiro coeficiente. Depois, multiplica por menos 1 e soma com o segundo. Então, menos 1 vai ficar menos 2. Pega esse menos 2, multiplica pela raiz aqui. Então esse menos 2 vai virar 2. E soma com esse daqui vai dar 0. Com isso em mente, a gente agora tem um polinômio do primeiro grau. Que o nosso A menos 2 igual a 0. Portanto, o nosso A é igual a 2. Então a gente tem essas duas possibilidades de valores para o A. Eu acho que como o A nesse caso aqui é uma coordenada, não tem problema, né? São realmente soluções válidas. Então, apresentar aqui como solução, sei lá. A igual a menos 1 e A igual a 2. Tá meio duro já os botões desse teclado, cara, já não tá mais agradável de fazer. De ficar digitando. Acho que na verdade nunca foi, mas agora eu comecei a reparar. Bom, a gente tem menos 1 e 2 como solução. Nossa, olha que virou isso aqui, cara. A igual a menos I. Nossa. E parece mesmo, né? Parece um I mesmo. Mas tá aí. Menos 1 e 2 foi as coisas que a gente achou. Tá excelente. Que questão era essa mesmo? Que eu me pergunto, é a 6. Então vamos a 7. Dados P, ponto X e 2, nossa. O nosso A, 4 e menos 2, vamos lá, né? E o B é 2 e menos 8. Tá ótimo também. O que tu quer que eu faça, meu amor, com tudo isso? Calcule o número real x de modo que o ponto P seja equidistante de A e B. Putz, que os pariu-se, cara do céu. Tá bom. Vamos lá. É fácil, né? Trivial demais. Só vendo aqui, x e 2. Mas a gente tem que refazer isso, cara. 4 e menos 2, 2 e menos 8. Tá. Então, a distância de P até A
tem que ser igual à distância de P até B. Concordamos com isso? Concordamos com isso. Então, vamos seguir em frente, né, cara? E o que vai ser essas distâncias? Vão ser raízes quadradas. De novo, eu vou escrever as raízes pra gente não ter problemas com elas. Ou melhor, não esquecer disso, né, da equaçãozinha. Então, no primeiro caso, distância do P até o A. Então, eu vou ficar com o A menos o x2 do A menos o x1 do P. Então, eu vou ficar com 4 menos x. Depois, para os y's aqui, eu vou ter menos 2 dá menos 4. E essa coisa tem que ser igual a outra raiz quadrada, que elas nunca acabam. E aqui dentro dessa daqui, agora é o B, né? É a distância do P até o B. Então vai ficar 2 menos x mais quem, meu bem? Mais alguma coisa, que é os y, que vai ficar o menos 8 menos 2, que dá menos 10. Tu acredita numa coisa dessas? É muito, cara, que susto dessa galinha, cara. É um bicho mesmo, cara. Tá, vamos copiar isso aqui. Qual a chance da gente acertar uma coisa desse tipo, né? Não sei, mas eu sei que eu vou levar ambos os lados ao quadrado para me livrar dessas raízes aqui. Ok, para trabalhar mais seguro. Próxima coisa vai ser você. Menos 4 ao quadrado é 16. E do outro lado, menos 10 ao quadrado é 100. Tá bom, tá bom, tá bom. 100 menos 16 dá 84. Mas eu preciso fazer isso por enquanto? Não, deixa quieto. Então vamos fazer as continhas aqui. O quadrado primeiro, 16. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 8x. Mais o quadrado do segundo. Mais 16. Igual. Quadrado primeiro. 4. Calma. Não, mas tá certo. 16 veio do 4, menos 8x veio do 2 vezes 4 vezes x. O x quadrado tá aqui. Esse 16 já tava aqui. Tem que estar ali, tá certo. Então, tô muito assustado, cara. O quadrado primeiro aqui vai ser 4. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 4x, mais o quadrado do segundo, então mais x quadrado, e mais 100, né? Pronto, isso aqui já é um bom começo pra gente se divertir. Então, o que eu vou fazer? Bom, esse 16 com o outro vai dar 32. Então, acredita nisso? Esse x ao quadrado aqui eu vou subtrair ele em ambos os lados, então esse outro x ao quadrado aqui vai embora também. Que pena, não? O que mais que dá pra mim fazer? Menos 8x, eu vou somar 4x em ambos os lados. Né? Aí eu sumo com isso daqui. E aqui 8. Aqui menos 8 mais 4 vai dar 4x. Tinha o porquinho gritando ali fora. Gritando não, né? Ele tá procurando comida. Achei engraçado. Eles fazem uns barulhos engraçados, cara. Porque estão sempre se lamentando, cara. Estão comendo no coxo e estão fazendo barulho como se estivesse sofrendo. Mas enfim. Agora o que eu posso fazer mais aqui? Eu posso dividir todo mundo por 4, né? Facilitaria a minha vida depois. Então aqui vai dar
vai ficar 1. 32 por 4 vai ser 8. Diminuir os numerozinhos, fica fácil de somar, né? Então, isso aqui vai dar 25. Então, o que acontece? Aqui eu ficaria com 26 menos 8, basicamente, né? Então, eu vou ficar com menos x igual. É isso. 26 menos 8 é 18. Tá, então meu x no caso aqui então é menos 18. Como é uma coordenada, não tem problema ser negativo, né? Pelo menos eu espero que não. Não, tá certo. Menos 18, bonito, 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 bonito. Minha nossa. Minha nossa, minha nossa, nossa. Tem mais questões. Achei que havia uma parte teórica agora pra facilitar, mas não. Questão 8. Mais uma de distância. Provavelmente. São dados os pontos A, 2 e Y, beleza. As coordenadazinhas lindas. Mas ele tá colocando, né, os valores quando é variável, quando a gente não conhece o valor, tá colocando pelo menos o Y aqui no lugar, não bota um M, um H, né? Fica fácil de se localizar. Tá, o B é 1 e menos 4. E o nosso C é 13 menos 1. Qual deve ser o valor de y para que o triângulo ABC seja retângulo em B? Tá, retângulo em B provavelmente está querendo dizer que o ângulo de 90 graus aqui tem que ser no B, né? Imagino que seja isso. Nesse caso é um triângulo retângulo em A, eu acredito. Tá, cara, deixa eu só dar uma espreguiçada que eu vou seguir resolvendo. Poxa. Ai, esse conteúdo aqui ele é chato, cara. Não vou dizer que não seja importante, ele é importante. Ele aparece num monte de lugar, essas coisinhas aí, mas não quer dizer que eu tenha que achar ele a coisa mais empolgante do mundo, né? Porque às vezes é um erro, né? Às vezes a pessoa entra num curso de física ou de matemática e vê outras pessoas que parece que estão felizes com tudo, qualquer conteúdo é bom, qualquer assunto novo é interessante. Ah, vamos ler tal artigo porque é muito legal, foi tal professor que escreveu, ou não sei o que lá, um artigo novo sobre determinado assunto, algum ramo da matemática. E aí a pessoa olha para aquilo e fala, pô, mas eu não, essa parte eu não gosto muito, é que nem a física, assim. Tem muitos conteúdos que os professores gostam daquele conteúdo, gostam de ensinar aquele conteúdo, mas daí tu troca, bota ele da aula, por exemplo, tá dando aula de física 1, bota ele da aula de física 3. O cara não é o mesmo. Ele não gosta dos assuntos, ele não está nem um pouco interessado, ele não pega os livros, ele não faz questões novas, ele não muda as listas de exercícios que ele usava, porque ele não gosta daquela parte da física. E é normal tu encontrar pessoas assim. Tá? Só tem que ter essa noção. Às vezes tu encontra um professor que realmente tem assuntos que ele não... Não é que ele não saiba fazer, ele só não tá nem aí, ele só não gosta mesmo daquela parte. Sabe fazer, mas faz de qualquer jeito, né? Enfim, é coisa que vocês também vão reparar. Se vocês forem para a universidade ou já saíram de lá, vocês vão notar que tem professores que a maioria fala, nossa, é ruim, o cara, a aula dele é um lixo, mas se tu já teve aula com ele em alguns assuntos assim, em outra matéria, né, tu vai notar que o cara realmente é diferente, a pessoa muda ali. Então não tem como gostar de tudo, tá? Claro que tá errado o cara tratar os assuntos de qualquer jeito e dar uma aula lixo. Isso tá errado, eu não acho que tá certo. Mas tu também se forçar a gostar de tudo e falar, não,
A física é maravilhosa, tudo na física é lindo, tudo é divertido de fazer, os exercícios são muito bons em qualquer área, eu gosto de tudo. Cara, é muito pesado tu te forçar a pensar assim, né? Ou agir desse jeito. Porque vai ter assuntos que tu não vai estar nem aí. Tu vai olhar e falar, mas o que eu quero saber de estar calculando lá, qual é a velocidade lá na porcaria do projétil? Eu não sei, não é esse o meu interesse, entende? Mesmo que sejam coisas importantes, isso daqui é um assunto importante. Isso daqui é uma linguagem que a gente vai ver num monte de canto, só que né? Tá, mas se ele é um triângulo retângulo em B, então o que a gente vai concluir disso? Que o AB e o BC, eles são catetos, né? E o AC vai ser a nossa hipotenusa. Então ele quer que eu calcule os pontos, qual deve ser o valor do Y para que ele seja um retângulo em B. Faz o desenho do outro, faz as coisas, senão tu vai te perder, né? Às vezes um desenhozinho ajuda muito a visualizar as coisas. Tá. Então no caso, aqui seria o meu vértice A, aqui seria o meu B. Se tu me deixar escrever, mouse, eu agradeço demais. Talvez tenha chegado a tua hora mesmo. E aqui está o C. Muito bem. Então, em relação às distâncias, tá, eu vou poder dizer que essa distância ao quadrado mais essa outra distância ao quadrado tem que ser igual a essa distância ao quadrado. Ai, cara, não pode ser verdade. Minha nossa senhora, agora que eu percebi isso, né? Ai, que conta bacana, hein? Vamos fazer, né? A gente é pago pra isso, recebe milhões e milhões. Então vamos lá. Distância então do B até o A mais ao quadrado mais a distância do B até o C ao quadrado tem que ser igual à distância do A até o C ao quadrado. Basicamente, se eu elevar essas distâncias ao quadrado, eu vou me livrar das raízes quadradas, né? Então vamos primeiro aqui com a distância do A até o B. Sem a raiz agora, né? Elevei ao quadrado, esquece. Então aqui para o nosso x2 menos x1. Então vou considerar que seja aqui o nosso x2, tá? Então vai ficar 2 menos 1, que dá 1. E 1 ao quadrado é 1. Mais, agora os y's. Eu vou ter o y2 aqui, menos y1, então vai ficar y mais 4 ao quadrado. Muito bem, e o que mais que a gente tem? Tá, isso seria um dos catetos, né? Do A até o B, do B até o A. O próximo vai ser do B até o C, tem que somar isso também. Então vamos lá. Aqui então eu vou fazer o 3 menos 1, que vai dar 2. Ao quadrado dá 4, mais o menos 1 menos menos 4 vai ficar menos 1 mais 4, que dá 3. E 3 ao quadrado é 9. Tá bom, então isso aqui é a distância do B até o A, isso aqui é a distância do B até o C. Então essa coisa tem que ser igual ao quadrado da distância do A até o C. Então vou fazer 2 menos 3, que vai dar menos 1 ao quadrado, dá 1. Mais, agora os y, né? Você menos menos 1 vai ser y mais 1 ao quadrado. Não foi tão ruim assim. Mas nem terminou, né?
Aqui vai dar 14, se eu somar tudo. Se tu me deixasse pegar as coisas que eu preciso, cara, ficaria tão fácil a vida. E aqui do outro lado não tem muito o que fazer, então vamos elevar essas coisas ao quadrado. Aqui eu vou ficar com y elevado ao quadrado, mais 8y, depois mais 16, mais 14. Se bem que 16 com 14 dá 30, né? Igual a 1 mais y ao quadrado, depois ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então mais 2y, mais o quadrado do segundo, mais 1. Muito bem, muito bom. Então o que a gente vai tirar daqui? Bom, y ao quadrado vai embora, né? Tá nos dois lados aí. Vou subtrair então. 1 mais 1 dá 2. Deixa eu só tirar isso aqui daqui. Mas é uma incompetência mesmo, cara. Então aqui eu vou subtrair 2y em ambos os lados. Vou ficar com 6y igual. Aí eu vou subtrair 30, vou ficar então com menos 28. E essa divisão aqui dá para dividir por 6. O 6 dá para dividir por 2, que vai ficar 3. O 28 por 2 é 14. Então o nosso y tem que ser igual a menos 14 terços. Exatamente o que ele tem para nós aqui. Que bom. Imagina ter que refazer uma coisa dessa. Bah, 9 ali eu já li um prove ali, já não tô gostando, cara. Que tu quer que eu prove, meu amor? Prove que o triângulo cujos vértices são os pontos. Tá, vai, 0 e 5, minha nossa. E o B, 3 e menos 2. E o C, o que tem no C? Me diz aí. O C é menos 3 e menos 2. Não, meu bem, foi um acidente. Eu cliquei errado. Tenha calma. Não precisa se estressar. Ele é isósceles, ok. E calcule o seu perímetro. Ah, mas não se contenta, cara. Tu não sabe te contentar com uma pergunta só? Isósceles, cara. Dois lados iguais e é isso aí que a gente precisa mostrar. Bom, nesse caso aqui a gente vai ser um pouco mais inteligente do que o normal, né? A gente vai fazer o que ele fez no exemplo lá, que ele calculou as distâncias todas, depois ele foi fazer considerações. Então, primeira distância que a gente vai calcular, que é do nosso A até o B. Tudo bem? Parece razoável pra gente. Então vamos fazer assim. Depois a gente faz considerações, né? Bem depois. Então o nosso B é 3. Então 3 menos 0 vai dar 3. Mais a porcaria do Y agora. E aí no Y a gente vai ter menos 2, menos 5, que dá menos 7. Então basicamente é isso, né? Pergunta, se eu jogar isso dentro da calculadora, ela faz pra mim? Eu acho que ela faz, não faz? Pera aí, vamos pegar tudo aqui. Acho que ela entende tudo essa... Não a raiz tu deixa aonde tá, porcaria. Cara, essas coisas me impressionam, cara. Eu sei que não é fácil programar, mas por favor, né? Esse negócio aí que resolve pelo cara é um negócio chato demais. 58. Deixa eu... A culpa é minha agora. Tá. Eu vou deixar assim, eu nem vou tirar da raiz, deixa do jeito que tá.
Então a próxima distância que a gente vai calcular vai ser do A até o C. Que parece ser uma distância tranquila também. Eu fiz tudo direto aqui na mesma, eu nem deixei uma segunda linha, não. Tá bom. Como é que eu pude, né, cara, fazer uma coisa dessa? Tá, do A até o C. Bom, então vai ficar menos 3, menos 0, menos 3 ao quadrado. E depois a gente vai ter o menos 2, menos 5 dá menos 7. Vamos lá, mouse do... Mas que coisa, cara. Não começa a incomodar assim, é o princípio do fim. Se a gente jogar pra cá, 58, olha só. Tu acredita nisso, cara? 58 de novo aparecendo, menino. Pra incomodar, inclusive. Bom, então, dois lados a gente viu, né, que eles têm o mesmo comprimento, aparentemente. E agora o terceiro, como é que a situação se encontra? O terceiro vai ser do B até o C. Muito bem, muito bom, muito bem, demais, legal. Então aqui, de novo, né? Joga pra cá, quadrado. Bom, vai ficar menos 3 que dá menos 6. Mais, agora os y da vida, temos menos 2, mais 2 que vai dar 0. Que vai ficar menos 2, menos 2, né? Será que eu sou estúpido? Eu não botei a vírgula aqui, eu não sei. Às vezes eu... Uma pergunta sincera, né? Estupidez acontece de vez em quando. Será? 3 menos 2, menos 3... É, tá certo. É menos 2 mesmo. Então, de fato, vai ficar menos 2 mais 2, que dá 0. E é isso aí. Esse é o nosso y. Na verdade, não precisa nem colocar aqui. Então, essa raiz quadrada aqui vai ser de 36. Que, por um acaso... Também tá para escrever aqui, né? Deixar do jeito que tá. Só pra gente ter uma comparação das coisas. Tá bom, então de fato a medida desse outro lado é diferente da desses daqui. E aí? E aí, meu garoto, que ele quer o perímetro. Então a gente mostrou, né, que tem dois lados iguais e o outro é diferente e tudo mais, vai ser isósceles. Agora o perímetro disso vai ser 6 mais 2 vezes a raiz quadrada de 58, que com certeza dá pra dar uma enxugada nisso, né? 58 por 2, 25 é 50, é 29. É 2 vezes 29, então isso aqui vai ficar 4 raiz quadrada de 29. Melhor do que isso eu não consigo. Ah, 2 que multiplica 3 mais... É verdade. Ai, que bonitinho. Ele pegou então e tirou 2 em evidência. Olha que menino esperto, cara. Nossa, que legal que ele fez isso, cara. Muito bom a resposta dele. Gostei demais. Então, o perímetro é a soma dos lados. Então, esse daqui, raiz quadrada, é 36. Ô, menino. É 6 mais... Como os outros dois lados medem a mesma coisa, então vai ser 2 vezes 58. 2 vezes a raiz quadrada de 58 no caso. E aí, se tu tiver num dia muito inspirado, assim, demais, absurdo, tu tira 2 em evidência. Tu acredita nisso? Tu vai ficar com 3 mais a raiz quadrada de 58. Naquele dia de muita inspiração, tá aí, ó. Isso é uma miséria de vida mesmo, cara.
Tá, o que que ele mostrou? Que o AB é igual ao AC e o BC é 6. Legal, o perímetro tá aí também, 2. Uhum. Mas é lindo de ver quando o cara tem essas questões que tira os negócios em evidência e tu tem que fazer também. Pra mostrar que tu sabe, né? É muito complicado. Vamos lá. Então, cálculo das coordenadas do ponto médio de um segmento. Considerar triângulos retângulos semelhantes é uma coisa boa, não? Então, em muitos problemas precisaremos determinar as coordenadas. Só nos problemas que tu botar pra gente fazer, né? Nesses a gente vai mesmo. Mas se a gente não olhar para esses problemas, eles não existem, na verdade, né? Coordenadas do ponto médio de um segmento AB em função das coordenadas das extremidades A e B do segmento. Tá. Bom, triângulos semelhantes, se fosse no dia a dia seria fácil, né? Seja M, AB o ponto médio do segmento, tá? Vamos determinar as coordenadas A e B do ponto M em função das coordenadas dos pontos A e B. Tá bom. Pela definição de triângulos semelhantes, a gente tem que as áreas do AMC vai ser congruente. Não, não é congruente a palavra, mas é alguma coisa com o triângulo. Na verdade, eu falei área, não tem nada a ver, né, cara? Isso aqui é um triângulozinho, cara. Só representando que o triângulo é congruente com o outro. Semelhante, ó. Tá. O AMC é o pequenininho, o outro lá, beleza. 2. Se o M é o ponto médio do segmento AB, então C é o ponto médio do segmento AD. É? Não sabia dessa não, hein? Não sabia se tu cortar isso aqui na metade, aqui vai bater na metade da coisa. Tá, essa é nova pra mim, eu não sabia que funcionava assim. É verdade, do fundo do coração, eu não sabia que a metade da medida da hipotenusa, que se tu cortar ela exatamente no meio e descer reto até o outro cateto aqui formando o ângulo de 90, tu vai cortar o cateto exatamente ao meio também. Mas tá, é verdade, é verdade. O quadrilátero AD é um retângulo e, portanto, seus lados opostos são congruentes. AD Cadê o A' aqui, cara? AD D'. AD D'. Tá, esse de baixo, beleza, tá, agora já viu o meliante aqui. É um retângulo e, portanto, seus lados opostos são... Tá bom. Se C é o ponto de... Nossa, minha dificuldade de entender as coisas é absurda, né, cara? Se C é o ponto do segmento AD... C é o ponto do segmento AD. Tá, o ponto médio, né? Isso, deve ser isso. Então C' é o ponto médio do segmento A'D'. Tá, dá pra concordar, beleza. Sendo x1 a abscissa, dA', nossa, aqui vai longe. Tá, isso aqui vai longinho e ainda tem exemplos ali pra gente utilizar. Então o que a gente vai fazer? Já falta tão pouco tempo da gravação de vídeo. A gente vai continuar se divertindo com isso aqui no próximo vídeo, tá? Eu lamento ter tido tanta dificuldade para olhar para essa imagem e enxergar o retângulo. E essa parte aqui que corta no meio também não sabia. Então são tudo coisas novas para mim. Em todo caso, muito obrigado pela tua companhia e até mais.